Veja os benefícios que os planos Claro Pós oferecem. Ligações ilimitadas para qualquer operadora usando o DDD 21. WhatsApp à vontade, sem descontar da sua franquia de internet. Claro Vídeo. Lá você encontra os melhores filmes, clipes e séries. Claro Música, o aplicativo está disponível para celulares Android, iOS e o Windows Phone, para ouvir música sem descontar também da sua franquia de internet. Clube Criar, o aplicativo que irá entreter e ajudar os seus filhos nos estudos, para crianças de 5 a 10 anos, de um jeito divertido e inovador. Tudo isso e muito mais. Sendo cliente Claro, você e toda a sua família só tem a ganhar. Procure o Espaço Claro mais pertinho de você e saiba mais. E vamos agora para a loja de fábrica da Dorel conferir mais um produto novidade que você encontra em primeira mão por lá. Se você procura praticidade na hora da refeição do seu filho, corre para a loja de fábrica da Dorel. Só aqui você encontra cadeirinha de alimentação portátil da Costco Pop, com fácil remoção da bandeja, muito fácil e prática de fechar, pequena para o transporte, indicada dos 6 meses aos 15 quilos. Essa é a cadeirinha de refeição da Costco Pop. Terceiro e último bloco do nosso programa, contando aqui com a presença do Dr. Leonardo Duarte, ele que é psiquiatra infantil, e nós estamos falando sobre TDAH. Aí agora a pergunta que nós estávamos falando, e agora eu vou te fazer nesse terceiro bloco. Nós estamos falando sobre as drogas, sobre a atenção, dos casos de TDAH ou não, onde são utilizados esse tipo de medicamento. Você, como médico no seu consultório, em que momento você identifica o TDAH, uma pessoa que tem um déficit de atenção, ou então seja hiperativa, seja agitada, para uma ansiedade? Bom, na infância, né? É mais difícil. Assim, como eu te falei, né, é um conjunto de comportamentos, né, não é um só. Então, primeiro que o TDAH, você vai ter características de desatenção, com uma disfunção na capacidade de organização, com uma hiperatividade, de uma história clínica de uma mãe de uma escola que se queixa de crianças quase antes da alfabetização. Então, você tem um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, ou em algum momento, leva a um prejuízo maior. Por exemplo, uma das maiores gastos de necessidade intelectual da nossa história é quando a gente aprende a ler e escrever. Então, você imagina, eu sou um TDAH e eu estou na pré-escola, e quando eu começo o processo de alfabetização, a minha agitação, a minha impulsividade, a minha inquietude, a minha desatenção levam a um prejuízo no início da alfabetização, não de dificuldade de aprender a ler e escrever. Não é isso, porque a criança com TDAH, na grande maioria das vezes, ela aprende a ler e escrever, esse é o menor problema. Mas, talvez, por uma maior necessidade de se concentrar no aprendizado, fique um pouco mais agitado, um pouco mais inquieto, leve um pouco mais de prejuízo em casa, não quero fazer atividade em casa que aumenta um pouco mais a necessidade. Nossa, então a gente tem um padrão de comportamento que piora em alguns momentos. É diferente de um transtorno de ansiedade, por exemplo, aonde você não tem essa história desse padrão de comportamento. Você vem funcionando normalmente e aí... Naquele momento específico. Por algum motivo, seja um motivo social, um motivo familiar, um problema em casa, uma maior dificuldade cognitiva, características próprias, porque a ansiedade ela tem um componente hereditário, tem um componente genético, tem características pessoais e comportamentais. Naquele momento eu começo a não funcionar bem. É muito interessante, tem um teste simples que a gente faz para testar a atenção, e aí eu dou um textinho que, de preferência, tem que ser um texto com um pouquinho de dificuldade. A criança com TDAH, ela vai lendo e, de repente, eu não vou ler isso aqui não, isso aqui é muito chato, tal. Aí eu dou um texto, às vezes, de 4 ou 5 parágrafos, eu peço assim, faz um favor para mim, não lê nada, só conta as letras A's. Quando eu pedir para você parar, aí ele vai contando letra A lá no textinho. Uma letra A, 2, 3, 4, 5. Na terceira ou quarta linha, falar, tio, para aí, eu não quero ler isso não, isso é muito chato, ficar contando a letra A e tal. Essa é uma desatenção típica do TDAH, né? Ele fica impaciente, fica inquieto, ele não se motiva a fazer aquilo.
é diferente de uma criança com um transtorno de ansiedade, por exemplo. Que ele vai lendo letra A, 1, 2, 3, 4, aí para, volta. Deixa eu contar de novo, eu acho que eu errei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que eu aceitei? Não, porque eu tenho prova. Quer dizer, existe um componente de um sofrimento premonitório, né? Será que eu vou conseguir acertar essa prova? Será que eu vou conseguir passar de ano? Será que algum dia aconteceu alguma coisa? Será que quando eu for... Então, a desatenção, veja que, às vezes, eu acho a psiquiatria infantil muito interessante, porque se a gente ficar só preenchendo tabelazinha de diagnóstico, a gente não vai fazer o diagnóstico correto. Porque senão tudo é qualquer coisa, né? Então, se a gente, como fosse um arqueólogo, né, lembra de Indiana Jones? Eu vou lá com um pincelzinho e vou limpando para poder entender qual é a essência desse fenômeno de desatenção. É uma desatenção associada a uma inquietude, a uma impulsividade, a uma hiperatividade, a uma dificuldade de hierarquizar, uma dificuldade de se controlar, ou é uma desatenção associada a uma preocupação excessiva, levando a prejuízo em ambiente? Então, é a mesma desatenção, é o mesmo fenômeno, mas com um conjunto de comportamento totalmente diferente. Então, por isso que a gente consegue diferenciar, né, uma atenção de uma hiperatividade, de uma ansiedade. E quanto ao autismo? O autismo, o transtorno do espectro do autismo é uma síndrome biológica comportamental, né? É genético? Ela tem um componente genético, tem um componente hereditário, existem características ambientais, na verdade, existem vários estudos de alterações durante a gestação, pós a gestação imediata, fundamentos genéticos, hereditários, multietiológico, né? Mas que se define por um triângulo, na verdade, né? O diagnóstico clínico de autismo, ele é um espectro, né? Então é como se a gente acendesse a luz de uma lanterna e aí aquele facho sai pequenininho e fica maior na parede. O que quer dizer isso? A gente não está falando de quantidade. O grande prazer da psiquiatria infantil é que não é que a febre é maior ou menor, né? O exame laboratorial aumentou ou diminuiu, a garganta está mais ou menos inflamada. Eu sou pediatra também, né? Então, assim, mas veja que é a qualidade desse prejuízo. Então, é uma tríade que se define por um atraso da linguagem verbal e não verbal. Também é uma doença, assim, é um transtorno, é uma característica desde o início da vida, né? O diagnóstico hoje em dia é feito em crianças de 1 ano e meio, de 2 anos, né? Que se caracteriza por uma tríade, que é um atraso da linguagem verbal, mas também é não verbal, ou seja, eu tenho um atraso na aquisição das habilidades da linguagem verbal. Eu não falo palavras isoladas até 1 ano e meio, eu não completo frases até 2 anos, mas esse atraso verbal, ele também se manifesta por um atraso não verbal. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho essa característica pessoal de falar e complementar minha linguagem verbal com mexer as mãos. Isso é não verbal. E o autismo, ele tem um atraso da linguagem verbal, mas também desse gestual, dessa forma do corpo de se manifestar o que está dizendo. Então, você tem um atraso de linguagem verbal e não verbal, com uma dificuldade de interação social e de reciprocidade social. Eu tenho dificuldade de engajar com o outro, de buscar o outro, de compreender o que o outro está sentindo e está pensando. E associado também a um padrão de comportamento, não só de fala, não só de ficar girando sobre o próprio corpo, não só de ficar andando, não é só um padrão motor, é um padrão de comportamento, tanto de linguagem, como de postura, como de movimentos, estereotipado, que quer dizer, na verdade, próprio. Eu tenho um padrão de comportamento repetitivo e próprio. E isso vem se manifestando ao longo da vida, desde o início da vida, e aí entendendo que cada fase do desenvolvimento, seja o sensório-motor de 0 a 2 anos, o pré-escolar de 3 até 6 anos, o escolar de 7 a 10, 11, o adolescente, ele tem um padrão de se comportar. E um padrão de ganho, a gente não vai crescendo, não vai ganhando peso, não vai ganhando altura, a gente também tem aquisições. Quando que eu aprendo a saber o que é direito e esquerdo, quando que eu aprendo a falar, quando que eu aprendo a me relacionar com o próprio, quando que a minha socialização ela passa a ser uma socialização mais comunal. E aí, entender essa tríade diagnóstica, ou seja, atraso de linguagem, esse padrão de comportamento repetitivo, essa dificuldade de interação dentro de cada fase, é o que nos auxilia no diagnóstico.
Leonardo, olha só. Antes de falar com você, deixa eu falar com o pessoal que está em casa. O programa de hoje está chegando ao fim. Nós estamos aqui contando com a presença do Dr. Leonardo Duarte, falando sobre psiquiatria infantil e também de adolescentes. A gente está falando sobre alguns assuntos, porém, os assuntos são muito vastos, né? Precisam ser detalhados, até mesmo porque os profissionais precisam interagir entre eles, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja a fono, seja o psicopedagogo, todos eles. Então, para vocês aí de casa e para mim também, termos toda a informação necessária e da melhor forma possível, esse programa continua na semana que vem. Então, na próxima semana, a gente volta falando sobre autismo. Eu vou deixar vocês agora com a fofurinha da semana. Até a próxima.